Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Eu tenho medo de morrer depois da minha mulher. Eu morro de medo disso. Por quê? Porque eu escolhi uma companhia para minha vida. E, cara, eu sei que eu não tenho estrutura para continuar, né? E eu não tenho estrutura para me despedir dela. Não consigo. Eu, todo dia, né? Todo dia não, porque eu não fico pensando nisso, né? Mas, eventualmente, a gente às vezes assiste um filme, um drama, né? Ou tá vivendo uma situação difícil, tá vivendo uma complicação, né? E eu olho para ela e ativamente eu penso lá na minha cabeça, né? Por favor, né? Senhor, me deixe antes. Né? Não precisa ser muito, né? Mas se for alguns minutos, eu sei que isso é uma coisa que eu não vou tolerar, né? Eu esperei a gente construiu um relacionamento, né, Thiago? E quando, sabe, a gente percebe que os filhos que nós temos não são nossos, né? Os filhos que nós temos, eles são do mundo, eles são para eles, né? A minha filha mais velha, ela já namora, ela está construindo relacionamento com um rapaz excelente, né? A minha filha mais nova vai também por esse caminho, né? Ou por um caminho, coitada, que ela, na cabeça dela, quer ser médica agora. É um relacionamento profissional eterno, né? Ela vai casar com a medicina, coitada, né? E vai ter um namoradinho, provavelmente, né? Então, assim, eu vejo que não são nossos, né? Quem que é na vida? Assim como nós não somos os nossos pais, né? Os nossos pais tiveram a vida dos nossos pais, nossos filhos terão a vida deles. Eu escolhi a Roberta para estar comigo ali, para viver até o último dia que eu tiver para viver. Né? Então, é o que eu tenho medo, e é o que eu percebo, né? Quantas histórias e histórias a gente escuta, né? Que quando você tem um casal de muitos anos de relacionamento, né? Um vai embora, o outro não dura muito. Porque a pessoa cansa, você fala, cara, Isso é foda. quem que vai me fazer companhia, né? Quem que vai passar as brigas ou lembrar das vitórias, né, comigo, né? Quem que vai ter essa relação? E isso eu acho que isso serve para mim, isso não é a verdade, isso não é o que é certo, isso não é o que deveria ser para todo mundo, isso é o que é para mim hoje. Talvez daqui 10 anos a gente tenha essa conversa de novo e pode ser que meu medo tenha mudado, porque minha cabeça mudou, porque eu amadureci, porque 10 anos depois a gente vive outras situações e a gente acaba tendo outras satisfações e outros medos, né? Tem coisa que eu odiava e que hoje eu gosto, tem coisa que eu gostava e hoje eu não ligo. Né? Mas, Muzi, o que esse negócio do medo da morte é muito... Putz, eu tenho um pouco disso também. Eu não sei se eu tenho medo da morte. Não, mas essa parada do mesmo momento. Eu reflito um pouco, refleti sobre isso um pouco na minha vida. É uma coisa complexa pra mim, assim, sempre foi, de certa forma. Mas eu quero te perguntar um negócio. Você tem esse medo, né? Mas o que você acredita que vem depois da morte? Isso aí é uma puta reflexão. Porque isso daqui vai pra um campo de racionalidade, onde dependendo do que você acredita que vem depois, como que a gente pode ter medo da morte? Dependendo da sua crença ou da sua fé. Então, assim, primeiro, no que você acredita? Eu sou católico, minha religião é católica, né? Uhum. Minha fé é católica, é o que eu professo. Mas, sabe, Thiago, eu não penso no que vem depois porque eu não me lembro do que tinha antes. Então, para mim, não faz sentido pensar no que vem depois. Né? Se eu lembrasse do que veio antes, né, vamos supor que eu fosse budista e eu acreditasse em reencarnação. Tá? Se bem que os pilares do budismo são muito legais, né? Eu acho bem bacana. Né? Mas vamos supor que eu fosse budista e eu falasse assim, ai, cara, que vida complicada. A minha última vida foi tão mais fácil, eu não tinha problema, eu morava numa praia, eu vivia da minha arte, né? Mas eu morri com 54 anos de um tubarão me comeu. Não, então, pô, até que não foi tão ruim assim. Então, eu não tenho razão para pensar o depois, né? Até porque então você não tem fé na sua religião? Eu tenho muita fé. É a fé que me move. Então, a fé na vida eterna, na salvação. Eu não coloco uma dúvida. É essa questão da fé. A fé não é uma dúvida, a fé é uma certeza. É uma certeza cega. Né? Então você tem a sua fé, você acredita no Deus, o que você espera dele? Você espera que você seja uma consciência, a mesma consciência, o resto da vida? Será que é isso que é o que Deus tem reservado para a gente? Né? A gente ser o mesmo indivíduo sempre? Né?
O que é o espírito? O que é a natureza da alma? Né? O que você chama de alma? Né? Será que a gente começa a ficar discutindo, né, da onde vem a alma? Vem da geração de dois humanos, né? E quando existe um clone, será que ele vai ter alma, se ele não vai ter? Né? Como é que a gente vai discutir isso? É uma coisa muito complicada para discutir. Então, o que eu discuto de fé? Né? O que eu discuto de fé eu acho que não adianta você ser um católico que professa a fé, mas ao mesmo tempo contraria tudo que é mandamento. Né? Você trai, você rouba, você agride, você machuca, você quer o mal do seu próximo, você não é piedoso. Né? Eu olho dessa forma. Né? Eu olho a fé em relação àquilo que você tem que fazer na sua vida, não depois da sua morte. Né? É muito... senão, não vira fé, Thiago, vira uma barganha. Não, eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Mas isso não é caráter. Isso é negócio. E de negócio é uma outra questão. Né? E o que eu acho interessante em religião, se você pegar todas as religiões, elas têm uma moral muito próxima, né? Que é você não ferir o seu semelhante, que é você cuidar das pessoas que estão abaixo da sua responsabilidade, que é você tornar um mundo melhor que você vive, né? Você ter filhos, né? Para melhorar o mundo e não ter um mundo para os seus filhos, né? Porque vamos pegar a Igreja Católica, você é católico também? Eu sou evangélico. Você é evangélico, tá? Mas na Igreja Católica você tem 2 sacramentos importantes, a vida eclesiástica e a vida conjugal. Ou você se torna padre, ou você se torna um pai de família, no caso dos homens, tá? E por que você se torna padre? Porque você leva a mensagem, né, de Deus através de Jesus Cristo para o máximo de pessoas que você conseguir. Ou seja, você está fazendo uma coisa pelo mundo. Agora, quando você tem uma família, você não pode exigir que o mundo seja bom para os seus filhos. Você faz filhos para ser bom para o mundo. É esse que é o ponto. Né? Eu acredito que a questão da fé e daquilo que você acredita, né, ela não tem essa relação de barganha, ela tem uma relação de aceitabilidade. Primeiro, aceitar a sua finitude. Né? A gente foi feito para acabar. Isso deixa a vida magnífica. Porque quando você olhar para sua mulher, você vai falar assim, é o amor da minha vida. Quando você olhar para os seus filhos, você vai olhar e falar assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Né? Como é que você faria isso se você vivesse para sempre? Né? Ou o que você seria se você vivesse para sempre? Cara, talvez a vida seja que nem um banho quente, né? É uma delícia no começo, mas chega no final você começa a ficar todo enrugado, cara, e aí você tem que sair, né? Quanto será que o teu cérebro suporta ver as pessoas se repetindo? Porque as pessoas se repetem, né? O que será aquilo que você tem medo de morrer? Você pode ter, por exemplo, não medo de morrer, mas você tem curiosidade. Pô, mas como que será São Paulo daqui 300 anos? Né? Será que a gente vai resolver o problema das inequalidades no mundo? Será que a gente vai conseguir superar o que são as diferenças entre os povos? Será que a guerra realmente vai ser uma coisa que vai acabar? Porque o pessoal vai entender que, até financeiramente, guerra não é uma coisa boa. Né? Então não estamos nem falando de matar pessoa, né? Estamos falando de inteligência. Né? Você vai lá, explode um país e você tem que pagar para reconstruir ele. Que sentido tem isso? É muito interessante assim, a gente, assim, esse tipo de debate, né, digamos assim, porque essa barganha ela não funciona. De jeito nenhum. Porque tem 2 pontos nisso. Primeiro, eu já ouvi muita gente falar assim, ó, eu faço muito mais o bem que muito crente. Já ouviu isso aqui? Eu sou muito mais bonzinho, eu sou muito mais verdadeiro, não sei o que lá, do que muito crente, né? Na cabeça das pessoas, dessas, muitas vezes é isso que basta, ser uma pessoa boa para com os outros, não é? Ou ser uma pessoa melhor do que a maioria. Ou melhor do que a maioria, perfeito. Que é diferente. Que é diferente. Então, na cabeça de muitas pessoas tem isso, né? Só que o evangelho não é sobre ser uma pessoa boa, sobre simplesmente seguir os mandamentos, digamos assim. Porque acho que tem uma história muito interessante que é a do filho pródigo, onde você tem uma pessoa que ela fazia barganha. Né? Então, você lembra da história do filho pródigo? Você tinha o pai com 2 filhos, né, com os herdeiros. Um pegou a grana e foi para Las Vegas. Pegou a grana, foi, gastou tudo, ficou lá trabalhando com os porcos, voltou pro pai e falou, pai, voltei com medo. O pai recebeu ele muito bem, deu uma festa para ele. E o outro irmão chegou e falou, isso é um absurdo, porque eu peguei, eu fiz tudo o que meu pai queria, fiquei aqui o tempo todo, não fiz nenhuma besteira, não saí, não peguei essa herança,
E no final dos contos você está dando festa pro outro filho que fez todas as besteiras, né? E em tese, esse daqui foi o filho que fez tudo certo. Ou seja, ele barganhou, mas no final das contas ele não se transformou de verdade. Então não é só você ser uma pessoa boa. Existe também o arrependimento e a fé.